Bom dia, querido amigo, amado internauta. Estamos aqui começando mais um Manhã com Deus. E eu quero saudar todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje vamos meditar sobre um assunto de fundamental importância para as nossas vidas. Vamos falar um pouquinho sobre a oração. Para isso, vamos ter como base o Evangelho de Marcos, capítulo 14. Vamos parafrasear aqui a partir do versículo 32. Lendo o versículo 32, vemos: Então, foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali, chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Esse episódio da vida de Cristo, a inspiração nos conta, a Bíblia nos conta que foi o momento mais difícil de nosso Salvador aqui na Terra. Foi o momento que, tomado pelos nossos pecados, ele sentiu uma angústia tão grande que chegou a suar gotas de sangue. E na sua angústia, na sua dificuldade, ele precisou de um tempo para falar com Deus. Ele precisou de um tempo para orar e conversar com seu Pai. E nós vemos aqui que Jesus foi orar, pediu para que seus discípulos ficassem com ele, intercedendo com ele, para que eles tivessem forças, para enfrentar a tribulação que sobreviria, mas também para que juntassem-se em oração a Cristo, para que pudessem então aliviar o coração ali do nosso Salvador. Então a Bíblia nos fala que Jesus ele suplicou, ele chorou. No versículo 32 está escrito: Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e assim como tu queres. Essa súplica de Jesus, ela se repete por 3 vezes. Jesus angustiado orava: Meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. Aqui nós podemos tirar algo muito importante para as nossas vidas. Jesus, sendo Deus, orou. Jesus, mesmo sendo Deus, ele sentiu a necessidade de conversar com o Pai. Ele precisava de algo que lhe desse forças para enfrentar o que viria. E ele encontrou essas forças através da oração, suplicando a Deus que estivesse com ele. E muitas vezes nós temos negligenciado a oração. Muitas vezes temos passado por dificuldades e não lembramos que nós temos um Deus para nos acolher, para nos atender. Nós temos um Deus que ouve as nossas orações, mas precisamos ir até o Senhor, precisamos nos prostrar de joelhos perante o Pai e com súplicas, com gemidos, entregar as nossas dificuldades e confiar que Deus intervenha segundo a tua vontade. Eu quero ainda continuar lendo sobre oração, agora em Filipenses 4, versículo 6, e diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Queridos, é entendido que Deus sabe todos os nossos pensamentos, conhece as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Mas a oração é o que nos deixa mais próximo de Deus. Deus quer que abrimos os nossos corações para Ele como um amigo. Reflitam, muitas vezes estamos diante de uma decisão difícil a ser tomada e abrimos nossos corações com nossa esposa, com os nossos maridos, com mãe, às vezes com aquele amigo de confiança. Muitas vezes contamos e confiamos a seres humanos alguns planos que nós estamos fazendo. Às vezes pedimos conselhos sobre alguma decisão a ser tomada e não oramos. A nossa maior ajuda, a quem deveria ser o primeiro consultado, muitas vezes nós deixamos de lado pela deficiência na oração. E como eu disse, Deus não precisa que a gente ore porque Ele já conhece. Mas nós precisamos da oração para nos aproximarmos de Deus. E o apelo do Espírito Santo para você nessa manhã é: ore mais, procure levar os seus pensamentos a Deus. Não é necessário que a todo momento do dia você esteja de joelhos em todos os lugares, aí não é isso que Deus quer. Nós podemos orar a qualquer momento, onde estivermos. Seja no ônibus indo para o trabalho, seja no momento de folga no trabalho, em algum intervalo, nós podemos elevar os nossos pensamentos a Deus, entregar as nossas dificuldades, entregar os nossos planos, pedindo para que Deus nos direcione na tomada de decisão.
Mas em hipótese alguma negligenciem, meus queridos irmãos, a primeira oração pela manhã, ao agradecer a Deus pela misericórdia renovada em suas vidas. E não negligencie de forma alguma aquela oração em que você há de entrar no seu quarto, fechar a porta, ao final do dia, entregar todos os seus fardos. Cristo diz assim: toma o meu jugo é leve, meu fardo é leve. Me dá o de vocês, eu levo o meu. O de vocês está pesado, eu carrego. E a gente só pode fazer essa troca através da oração. Só através da oração que nós poderemos ter uma comunicação com o Pai. E o próprio Jesus, como já foi mencionado, mesmo sendo Deus, não deixou de orar. Se fôssemos ler os versículos da Bíblia que falam quantas vezes Jesus orou, seria necessário um podcast. Jesus orou intercedendo pelas vidas dos discípulos, Jesus orava ao praticar os milagres, Jesus constantemente orava. E nós, sendo falhos, pecadores, temos negligenciado. Não podemos, irmãos, isso é um grave erro e devemos atentar para o exemplo de Jesus. Ore mais, busque mais a Deus, tenha uma comunhão mais íntima com Deus através da oração e certamente isso fará toda a diferença em sua vida. Vamos orar? Vamos falar com nosso Pai nessa manhã, entregando nossas vidas na mão do Senhor? Pai nosso que estais nos céus, santificado e glorificado seja o Teu nome, Senhor. Te rendemos graças, Pai, porque mesmo sendo pecadores e falhos, Tu nos deste esse canal de transmissão com os céus, vamos assim dizer, que é a oração. Sabemos, Pai, temos fé pelo que está escrito na Tua palavra, que o Senhor atende e escuta as nossas orações quando são feitas verdadeiramente com o coração sincero. Suplicamos, Pai, que atente às nossas dificuldades, que o Senhor dai-nos entendimento para as tomadas de decisões. Guie, Senhor, as nossas vidas. Te pedimos, Pai, que esteja conosco durante esse dia, nos livrando de todos os males, de todos os perigos. Nos permita ter um dia na Tua presença e que possamos, ao término de nossos afazeres, retornar para os nossos lares em paz e segurança. Te pedimos, Pai, que através das orações nós possamos estar mais próximos de Ti, Senhor. Que possamos, segurados pela Tua forte mão, andar-nos lado a lado até a Tua breve volta. Perdoa, Pai, nossos pecados. Te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um excelente dia na presença de Deus.